Gente, o vídeo já vai começar. É que quando eu falei que esse vídeo ia ser sobre os anos 80, a minha besta disse que tinha algo legal pra colocar no vídeo. Mas a gente tá meia hora procurando esse negócio legal e a gente não encontra. Ô, sua vagabunda, tu poderia parar de gravar e me ajudar, né? Enquanto a gente não encontra, vou adiantando o vídeo. Achou alguma coisa aí? Puta. Incompetente. Quem diria que essa série chegaria até o terceiro episódio? Pra quem caiu de paraquedas, eu já fiz um vídeo sobre coisas assustadoras da década de 2010 e dos anos 90. Hoje eu vou falar dos anos 80. Em breve eu vou falar dos traumas de quem nasceu nos anos 2000, que é de fato a minha década, e assim eu termino essa quadrilogia do canal. Sério, eu raramente faço parte 2 nos vídeos. Imagine 3 continuações. E sim, hoje eu vou falar da boneca da Xuxa, vou falar do pânico satânico, vou falar do cometa Halley, da faca na cabeça do fofão e outros babados que aconteceram e que traumatizaram os meus, talvez os seus, ou talvez você já seja um dos pais. Levando em consideração que a maioria das pessoas do canal tem menos de 20 anos, eu acho que quase ninguém vai se identificar hoje. Então, sei lá, chama alguém que você conhece que nasceu nos anos 80. Ah, e esse vídeo vai ser bem longo. Então esse aqui é um daqueles vídeos perfeitos pra você assistir almoçando, lavando a louça, ou só admirar mesmo a duração. E bem, vamos lá. No último episódio, eu parei na boneca da Xuxa, e é aqui que a gente vai começar no vídeo de hoje. Talvez você tenha uma imagem diferente ou negativa da Xuxa, mas essa mulher que se vestia igual Pablo Vittar simplesmente era um fenômeno nos anos 80 entre a criançada. Tipo a Emily Vick, só que sem se sexualizar. Enfim. Sei lá, por que essa cena parece tanto uma coisa do New MFX? Ô, seu emprestado, seu lixo, feto de puta, cadê você? Isso sem contar os shows dela que lotavam. Inclusive, a minha mãe disse que quando era criança teve um show na cidade da gente, ela era criança e tava doida pra ir no show. Ela se arrumou e tudo. Aí quando chegaram, o show foi cancelado porque faltou luz. Porra, Xuxa! Tá enganando a porra do cliente! Enfim, vamos continuar o assunto porque eu tô sem advogado. A Xuxa traumatizou uma criancinha, então a Xuxa firmou uma parceria com a Brinquedos Mimo e lançaram uma boneca inspirada na apresentadora. O que era esperado, afinal, tudo que fazia sucesso entre as crianças era feito pra ser um produto no final das contas, ou virava boneco. E falando em produto, se você cresceu nos anos 80, saiba que você cresceu vendo propaganda. Eu não vou me aprofundar muito no assunto, mas anos 80 foi a época que surgiu a cultura do consumo e o marketing infantil. Ou seja, tinham propagandas que eram feitas especificamente para crianças. Talvez você até lembre de propagandas que incentivavam as crianças a encher o saco dos pais pra comprar um brinquedo ou uma sandália. Love you, baby. I love you. No. Yes. Pode não, hein? Aí é crime. Porque meio que a criança não vai ter muito raciocínio, ela vai ver outras crianças sendo felizes na propaganda e ela quer ser feliz também. E esse marketing infantil não é nem um pouco saudável, porque meio que já induz a criança desde cedo a querer consumir produtos de forma precoce sem ao menos ter a capacidade crítica de entender a real necessidade do consumo, ou por que ela tá querendo aquilo. Sem contar que nos anos 80 tava na hiperinflação, né? E uma criança não ia ter acesso nem à metade dos produtos que ela via na televisão. E aí o que é que isso causa? Eu tenho, você não tem. Eu tenho, você não. Mas vamos voltar a falar da boneca da Xuxa? E tchau, tchau. Beijinho, beijinho. E cadê o tchau, tchau? Ai, só não faz. Tchau, tchau pra mim? Nem pensar. Ela quer ir pra casa comigo. Todo mundo vai poder levar a Xuxa pra casa. Gente, a vibe de analog horror que esse vídeo tem. Mas calma, essa boneca da propaganda ainda não tava encapetada. Tá bom, mas quando foi que a boneca ficou? A lenda começou em novembro de 1989, na cidade de Sorocaba. Gostava mais quando eu só conhecia essa cidade por ser a cidade do Iberê, do Manual do Mundo. A lenda que tava se espalhando era de que uma boneca da Xuxa estaria possuída por um demônio, e ela precisou ser exorcizada. E isso atraiu a atenção de uma porrada de gente de dentro e de fora da cidade. E um detalhe importante, é que a lenda, ela especifica uma unidade de boneca com satanás, não todas as bonecas. Diferente de alguns anos no futuro que ia se espalhar que todas as bonecas já nascia com o capiroto. Segundo a lenda, uma menina ficava enchendo o saco da mãe desempregada dela o dia todo pra comprar uma boneca da Xuxa, igual a maioria das crianças da época. Só que a mãe um dia ficou puta e falou que só comprava a boneca se o diabo mandasse o dinheiro. Nossa, mulher, pra que isso? Eu sou uma criança. Aí no dia seguinte, a mãe recebeu um cheque misterioso com a quantia exata pra comprar o brinquedo. Pois ela recebeu o cheque porque naquela época não tinha Pix. Cheque, pra quem não sabe, é tipo o Pix, só que ele é mais lento, de papel e tem mais chance de você levar golpe. Não, mentira, acho que o Pix tem mais chance de você levar golpe. Enfim, eu fico pensando em como era esse cheque, porque considerando que na época tava tendo hiperinflação, toda hora o preço aumentava.
tava. E se essa mulher tivesse ido comprar a boneca uma semana depois de ter recebido o cheque? Aí ela ia receber um cheque complementar pra completar o preço da boneca? Ou o cheque ele valia pra uma loja específica? Ou não era um cheque dinheiro, na verdade era tipo um vale brinquedo, sei lá. E se fosse de uma loja específica, aí não tinha sido o diabo, tinha sido o dono da loja. Aí o dono da loja é o diabo? Beleza, a mãe pegou o dinheiro do cheque e foi comprar a boneca. Segundo a lenda, o cão possuiu a boneca e a boneca criou garras e seios. E a boneca teria arranhado a menina por inteiro durante a noite. Gente, garras eu até entendo, mas o que tem a ver a boneca ter criado peito? Tipo, ela vai dar uma peitada na pessoa? Enfim, supostamente a boneca também sugou a alma da criança, assim como qualquer boneca demoníaca normal. E por fim, a mãe da criança teria levado a boneca pra uma catedral, especificamente a Catedral Metropolitana de Nossa Senhora da Ponte, em Sorocaba. Obviamente, isso ficou muito famoso na cidade e o povo tentou invadir a igreja pra ver a boneca. Só que as portas da igreja foram fechadas e eles falaram que era tudo boato. Claro, teve gente que tentou entrar na igreja pra ver alguma coisa. Tinha hora que o povo tava confundindo imagens sacras de dentro da igreja com a boneca, o que aumentava mais ainda o boato. Tá, mas até onde essa história é verdade? Pra começar, que nunca teve um registro policial, médico, jornalístico ou qualquer coisa que comprovasse que isso realmente aconteceu. O que indica que provavelmente nem a criança existe. Nem a criança, nem a mãe, nem o cheque, nem a loja, nem a boneca. E mesmo se essa história da boneca fosse falsa e tivesse algum registro de que realmente existia essa mãe, essa criança e essa boneca na igreja, é meio preocupante, gente. Não é meio bizarro a menina ter sido arranhada de noite, não? Ah, esquisito. Vai ver, só estavam botando a culpa na boneca endiabada, nem era a boneca. E mesmo notícias da época só cobriram o caso como um boato mesmo, e focaram em falar nas multidões e na histeria coletiva, não sobre o boato em si. Tá, mas se a boneca não tava possuída, se é que teve a boneca, por que a igreja fechou as portas? Eu acho que é pra conter uma multidão revoltada pra, sei lá, evitar de quebrar alguma coisa, já que tinha as artes sacras. E no geral, não é legal ter uma multidão raivosa querendo invadir um lugar, né? Então acho que por isso que fecharam. Eu não vou mentir, eu tava torcendo pra essa história ter um respaldo mínimo na realidade, pra, sei lá, ter uma entrevista ou algo do tipo, mas não tem, é só boato. Mas pra não ficar broxante, tem uma curiosidade legal sobre esse caso. É que na série Stranger Things, em uma campanha de marketing brasileira, fizeram referência à boneca endemoniada da Xuxa e chamaram a Xuxa pra participar da propaganda. Vixe, gente, será que ela comprou minha boneca? Quem quer ouvir o meu disquinho ao contrário? Só que o que fez essa história ficar muito popular, e isso sim tem respaldo na realidade, é uma coisa chamada... Pânico satânico foi um fenômeno social que marcou os anos 80, mas eu diria que ele tá acontecendo até hoje. Ele foi uma onda que começou nos Estados Unidos e que se baseava em causar medo nas pessoas através de acusações e boatos que existe uma vasta conspiração de cultos satânicos querendo se entranhar e se desenvolver na sociedade. E como uma conspiração satânica iria fazer isso? Através de desenhos, filmes, músicas e cultura pop no geral. Warning signs of satanic behavior may be apparent, such as a sudden, bitterly antagonistic attitude towards family. Resumindo, é aquele meme da Nadir falando: Isso é demônio puro, bombadinho. o pânico satânico não se manifestava só em reportagens da televisão, falando que, sei lá, quem joga RPG é do mal, ou falando que cartinha de Yu-Gi-Oh! É do cão e por isso que você tem que queimar. Esse pânico também se manifestava em casos policiais. Teve um caso nos Estados Unidos de 3 adolescentes que foram condenados por assassinato, e a prova seria que eles faziam rituais satânicos. Só que tem um pequeno detalhe: os adolescentes só gostavam de heavy metal e se vestiam de preto. E no final das contas, depois de anos presos, descobriram através de provas de DNA que o autor do crime na verdade era o padrasto de uma das vítimas. E esse caso deixou tão explícito esse fenômeno do pânico satânico que ele foi citado na série Stranger Things, como a história lá de um dos personagens que joga RPG. Eu citei Stranger Things 2 vezes nesse vídeo, mas na verdade eu nem gosto tanto assim dessa série. Aquele lá da blusa de dragão, de demônio. Eu acho que é um demônio, sei lá. Me disseram que é um dragão, né? Eu não assisti a série. E se a gente for falar do Brasil, o negócio só piora, porque já teve casos de linchamento e até morte, por denúncias infundadas de que a pessoa fazia algum ritual, sei lá. E sem contar o caso da escola base, que eu citei no último vídeo, o dos anos 90. Ah, a propósito, se você não assistiu o vídeo dos anos 90, é bom você assistir, porque vai ter umas coisas que vai se conectar. E esse pânico moral que é causado, ele costuma ser usado pra gerar audiência, vendas, e até pode influenciar uma eleição. Ou seja, o problema é muito mais complexo do que só uma véia no TikTok falando que o show da Lady Gaga foi um ritual. Eu não vou prolongar muito, até porque vocês vão entender melhor o que eu tô falando conforme o vídeo for passando. Que isso aí, mocinha? É a pochetezinha que veio com a Melicinha, professora. O quê? A Melicinha. Sei. E isso aí, menina?
É a Melicinha que vem com a pochetezinha. Dona Lina, a senhora quer explicar isso direitinho? Pois não, professora. A senhora compra a Melicinha e ganha a pochetezinha. Tem azulzinha, amarelinha. Melicinha, agora vem com uma pochetezinha. Então, não tinha como não falar sobre isso. Embora eu já tenha falado um pouco no começo do vídeo, essa lenda de que a Xuxa teria feito um pacto com um demônio foi tão impactante que tem gente falando disso até hoje. É impossível você conhecer a Xuxa e não saber dos boatos de que ela e o demônio era fechado no pacto. E segundo as más línguas, esse pacto se manifestava não apenas no sucesso da cantora e apresentadora infantil na época, mas também se manifestava nas suas músicas. E claro, nos discos ao contrário. E a Xuxa chegou apavorada, ela chegou apavorada no estúdio. Gente, estão dizendo que o meu CD, o meu disco, se rodar ao contrário, tem uma mensagem satânica. Vamos ouvir. E ela colocou na vitrola e rodou, e realmente tinha. E a Marlene queimou. Que é justamente o que eu acho mais fácil de já demistificar. Já prestou atenção que todo vídeo que mostra o disco sendo tocado ao contrário, que tem mensagem subliminar, ele geralmente tem legenda? O motivo disso é porque, se não tem legenda, você não entende nada. Porque a legenda te induz a ver aquela mensagem. A não ser que você já tenha decorado de cabeça, tipo o povo que escutava Sangue na música Doce, Doce, Doce. Existem sim artistas que colocam mensagens em músicas ao contrário, tipo nessa música do Engenheiros do Havaí, que propositalmente tem o áudio ao contrário, que se botado de trás pra frente fica assim. Por que você tá ouvindo isso ao contrário? O que você tá procurando? Não sabia? Então agora você tá sabendo. Mas no caso da Xuxa, não tinha essa intenção de ter nada ao contrário. Então se você ouvia alguma coisa quando botava a música ao contrário, podem ser duas coisas. Na verdade, três. Primeiro, você é uma pessoa muito desocupada, porque não tem outro nome pra uma pessoa que pega música pra procurar mensagem subliminar, igual você procurar cabelo em ovo. Segundo, provavelmente você apanhou porque arranhou o disco todinho. E terceiro, você não tá ouvindo nenhuma mensagem. A sua cabeça meio que ela cria o contexto, porque pra ela é familiar aquela voz, só que ela não tá entendendo nada. Então o cérebro, ele vai tentar fazer aquilo se parecer com alguma palavra que você já conhece. E aí por isso que você pensa que escutou alguma coisa, mas você não tá escutando nada. Por exemplo, mas assim, pra não dizer que não tem nada de bizarro em ouvir uma música ao contrário, uma vez eu tava ouvindo Roberto Carlos ao contrário e aconteceu. Meu Deus. Tem alguém aí? Oi, aqui é Sorocaba. Não, na verdade você tá no Ceará. Droga, eu fui invocado na música errada. Porque você tá indo pra Sorocaba? Eu tô em serviço, eu tenho que possuir uma munheca, sabe? Ah, tá. Quer ser meu amigo? O sorvete de pistache é uma influência pra mim. Teu rabo. Toca logo esse disco ao contrário aí pra eu ir embora, fazendo favor. Tá, boa sorte, vá com Deus. E uma das principais polêmicas da Xuxa na época, e isso que eu tô falando era de anos antes da boneca encapetada, inclusive, é que ela estrelou um filme em 1982 chamado Amor Estranho Amor. E quem sabe do que se trata, sabe. Eu não quero falar da trama porque eu não quero levar uma comida de rabo do YouTube, como vocês já sabem. Mas o que importa é que a própria Xuxa fala abertamente sobre o filme e fala que se arrepende de ter feito. Não à toa, ela fez isso antes de começar a trabalhar na TV. E em uma época ela conseguiu até barrar o filme judicialmente. Tanto que esse filme quase sumiu da existência. Tipo, claramente ela não gosta desse filme. Mas esse filme ele era muito usado de espantalho pra justificar que esse filme existia por conta do pacto. Tipo, se você vai destrinchar essas acusações de que tal cantor tem pacto, na maioria das vezes não leva a nada. Uma das outras supostas provas de que esse pacto teria acontecido estaria presente no próprio nome artístico da Xuxa, em que Xuxa, segundo os crentes, seria referência a Exu. E Exu seria um demônio. Mas na verdade isso é intolerância religiosa mesmo. Exu é um orixá e se trata de uma das principais figuras das religiões lá do candomblé, da Umbanda. E não se trata de um demônio, porque não existem demônios no candomblé nem na Umbanda. E sabe qual religião também não fala sobre nome de demônio? Essa vai te surpreender. Na Bíblia não se fala nome de demônios específicos. Na Bíblia diz Satanás, Diabo, Abaddon, Beuzebu. Mas não são coisas diferentes. Tudo se refere ao mesmo ser, ao mesmo tinhoso, que é o diabo. E o nome Xuxa, segundo a própria, se trata de um apelido que o irmão deu pra ela carinhosamente quando ela era criança. Então a única relação que o nome teria com o capeta é se o irmão dela fosse o capeta. E mais uma vez, segundo as más línguas, a Xuxa precisaria renovar esse pacto a cada 2 anos. E pra renovar ela ia doar sangue em São Francisco. Pois é, se você doa sangue, você deveria procurar seus direitos. Vai que você também tá num pacto há anos e não recebeu ainda os benefícios. O quê? Ou você acha que a pessoa ia doar sangue porque a pessoa quer fazer uma boa ação?
parece que eu tava xingando a Xuxa até pouco tempo atrás. E se você pensa que tá tudo bem e as pessoas pararam de ver demônio nas coisas, saiba que os crentes só trocaram a palavra demônio por cultura woke. Lembrando que eu não tenho raiva de evangélico e de crente, com certeza tem uns evangélicos legal, e é errado generalizar que nenhum presta por causa de algumas pessoas específicas. O problema é que os evangélicos legais são muito escondidos. Cadê vocês, pelo amor de Deus? Eu quero conhecer os evangélicos legais, eu tô cansado dos evangélicos chatos. E aproveitando que eu tô falando da Xuxa, uma coisa nada a ver que eu queria falar. Vocês lembram daquele episódio do Chapolin Colorado que tinha o abominável Homem das Neves, que na verdade era o Seu Madruga? Eu vi que umas pessoas morriam de medo desse bicho quando aparecia porque era muito assustador. E olha, eu não vou mentir, mas a imagem da televisão era tão boa que, sei lá, parece que ela adicionava uma camada de terror a mais. Gente, agora que eu tava reparando, esse bicho é a cara do Nicolas Cage naquele filme lá do Long Legs. E bem, uma coisa que já virou tradição desse quadro é ter um fim do mundo. E fim do mundo é que vocês vão ter. Hã? Que é isso? Caralho, um asteroide, rapaz! Toda geração tem um fim do mundo. Não seria diferente nessa. Existe um cometa chamado Cometa Halley, que é um cometa que a cada 75 anos passa bem próximo da Terra e que pode ser visto a olho nu. E uma das suas principais características é que ele libera gases e uma poeira que forma esse negócio aí da foto que parece uma cauda. E os astrônomos que estão vendo esse vídeo com certeza odiaram a minha explicação. Mas enfim, né? O cometa foi avistado mais de uma vez, mas as mais relevantes foram em 1835, 1910 e, claro, em 1986, que foi a última vez que ele deu uma passadinha na Terra. Inclusive, a próxima aparição do cometa Halley foi calculada para ser em 2061, ou seja, daqui a 36 anos. Lembrando que se você tá vendo esse vídeo no futuro, esse vídeo foi postado em 2025. E sei lá se eu vou estar vivo pra ver o cometa. Tá, mas o que esse cometa tem a ver com o fim do mundo? Sabe a cauda que eu falei, que era feita de gases e poeira? Pois é, o pseudo-peido do cometa ia causar o fim do mundo, ou é o que acreditavam. Enquanto o mundo se encantava e tinha a galera que era doida por coisa de astronomia e tava doido pro negócio chegar, tava esperando a data. Do outro lado, tinham pessoas que estavam morrendo de medo. Uma das coisas faladas é que o cometa ele ia passar muito perto da Terra, e isso corria o risco dele se chocar e isso ia causar o fim do mundo. Só que o que realmente causava pânico não era o cometa bater na Terra. Eu arranco teu peito só do murro, bufo. Era a poeira. Para algumas pessoas, o cometa ia passar tão perto da Terra que a poeira tóxica ia impregnar na atmosfera e ia extinguir a vida na Terra. Minha pequena Eva. Só que assim, se você tá vendo esse vídeo é porque nada disso aconteceu. E tem uma coisa errada nessa história. Quando eu era criança, eu ouvia muito essa história de que tinha doido, que tava surtando, que tinha comprado uma porrada de máscara porque achava que ia cheirar o pozinho do cometa e morrer. E eu sempre relacionei isso aos anos 80, afinal foi a última passagem. E detalhe, nos anos 80 foi a vez que ele passou mais perto da Terra. O problema é que essa história de fim do mundo e rabo tóxico não foi em 1986. Embora eu tenha crescido ouvindo isso de pessoas que eu conhecia, esse tal fim do mundo na verdade estava previsto para 1910, na outra aparição. E quando eu pesquisei por reportagens brasileiras e gringas, o clima não era de terror, era de empolgação. Mesmo sem risco de fim do mundo, a empolgação ainda não era pra todo mundo, porque só dava pra ver o cometa a olho nu se você estivesse numa área sem poluição atmosférica e luminosa. Ou seja, praticamente você tinha que morar muito longe da cidade. Já pra quem morava nos centros urbanos, só se tivesse um binóculo ou um telescópio em casa, pra ter a chance de pensar em cogitar ver o cometa passar. Pois é, não é de hoje que a poluição atrapalha a gente de presenciar eventos astronômicos. Tipo, sério, parece que qualquer coisa que só acontece a cada 1000 anos no céu, sempre que vai acontecer, começa a chover, o céu fica lotado de nuvem. E mais uma vez o mundo não acabou. E as preocupações de fim do mundo pararam nos anos 80, né? Claro que não, ainda tinha a Guerra Fria. Mas se esse negócio do fim do mundo foi em 1910, por que eu resolvi falar nesse vídeo de anos 80? Porque eu já tinha escrito essa parte do roteiro e eu fiquei muito decepcionado quando eu comecei a pesquisar pra revisar as coisas. E aí vai ficar no vídeo porque deu trabalho fazer a pesquisa e editar, então vai ficar aí no vídeo. Mas saibam que essa história não é de 1986, ela é de 1910, pra vocês não passarem desinformação. Os fãs têm várias maneiras de se revelar para os ídolos. E aqui no Rock in Rio essas maneiras se multiplicam. Por exemplo... Isso aqui significa saudação ao demônio, nosso pai. Diabo é diversão pra gente. Não é sério não, é saúde.
O Fofão foi um personagem infantil criado e interpretado por Orival Pessini, aparecendo pela primeira vez no programa Balão Mágico da Rede Globo em 1983. Pelo que eu pesquisei, o personagem era para ser uma mistura de um cachorro com um porco, com um urso, com um palhaço e com um paulista, com as bochechas grandes como se tivesse feito um botox mal feito, mão peluda e o cabelo grande. E o resultado foi isso aí. Inclusive, só de curiosidade, eu já vi o Fofão em vídeos gringos de personagens infantis assustadores. E nenhum deles citava a história do boneco, que é o que realmente deixava assustador. Enfim, e aproveitando que eu citei o Balão Mágico, esses dias eu vi o clipe da música Super Fantástico ao contrário. Não me perguntei porque eu tava vendo isso, só que o que realmente fisgou a minha atenção não foi a música ao contrário, foi esse bicho que ficava balançando no clipe. E o que diabo é isso? É uma minhoca? É uma língua? É uma piroca? Eu achei que era algum personagem infantil da época, mas o povo que eu conheci, que via Balão Mágico na época, disse que não é nenhum personagem recorrente. Então deve ser alguma coisa exclusiva do clipe, mas o que era pra ser isso? Enfim, voltando pra Juju do Pix. Aí o Fofão, além de ter um espaço na televisão, também teve um monte de produto licenciado. Disco, filme, sim, tem um filme do Fofão. E, claro, o boneco, que foi lançado pela Brinquedos Mimo. Oferecimento: Fofão e Fofãozinho da Mimo, os bonecos mais apatralhados do planeta. Sim, a mesma que lançou a boneca da Xuxa. Pois é, essa empresa gosta de lançar um boneco satânico de vez em quando. E junto com a popularidade do boneco também surgiu a lenda. Segundo os boatos, o Fofão tinha pacto com o demônio, e esse boato era influenciado diretamente pelo pânico satânico, que eu já expliquei no vídeo. E por causa do pacto, o boneco tinha uma faca ou um punhal dentro dele, e o boneco criava vida de madrugada, tirava a faca pra fora e ia atacar as crianças, provavelmente pra manter o pacto em dias. Só que essa faca, ela era conectada com a cabeça, então meio que ele arrancava pra fora a cabeça pra poder atacar. Como ele enxergava, já é outros 500. E como você já tá aprendendo com esse vídeo e com o quadro do canal, essa história é só uma lenda. Ou passaria, se não fosse por um pequeno detalhe. Algumas crianças movidas ao pânico realmente pegaram os bonecos que tinha em casa e estraçalharam pra saber se tinha mesmo uma adaga do Senhor das Trevas dentro dela. E o pior é que realmente tinha uma coisa no boneco, mas não era bem uma faca. Como é que foi a história que tinha punhal, que tinha tudo no boneco, rapaz? Como o corpo é macio e a cabeça era pesada, porque é de vinil, tinha uma haste de plástico pra ele não ficar assim. Ele não ficar assim. Imagina, ele ficar com a cabeça caída. Então tinha aquela haste de plástico aqui dentro. Um desses, entre aspas, esquirel aí, que era pastor, não sei da onde e tal, falou que aquilo era um punhal. Pessoal, que maldade. Aí tirava a cabeça, olha, tem punhal, é de não sei o que, queime o boneco. Simplesmente um cara que tinha, né, punhal na cabeça ele tinha. Essa é boa, essa é boa. Muito obrigado, Fofão. Que a minha mãe também, quando era criança, ela tinha um boneco do Fofão em casa. E também, movida a lenda, rasgou o boneco pra ver o que é que tinha dentro. E disse que foi isopor pra todo lado na casa. Aí ninguém sabia se a minha avó tava com raiva por causa do isopor que tinha ficado espalhado na casa todinha, ou porque rasgaram um boneco do Fofão, que aliás era um brinquedo caríssimo. Uma coisa que também é bem discutida sobre o caso é se a lenda é uma cópia do filme do Chuck. Mas eu não concordo muito com isso. Afinal, a lenda do Fofão começou lá em meados de 1985. E o filme do Chuck só saiu em 1988. Então talvez o Chuck seja uma cópia dessa história do Fofão, ou não. Mas talvez o Chuck tenha influenciado um pouco na história da Xuxa, da boneca da Xuxa. É da xereca da Xuxa. Tá, mas e sobre isso? Como é que tá o Fofão hoje em dia, depois dessa repercussão? Ele ainda tá na ativa, mas ele vive pedindo pix no TikTok pra comprar marmitex e coca, ou faz uns bicos na carreta furacão. A amiga, tu não vai acreditar. Que foi? Ai meu Deus, que vergonha. A gente foi na delegacia à toa. Eu achei o beco do teu peito. Tava aqui. Mentira. Atenção, emissoras componentes do Sistema Brasileiro de Televisão. Dentro de 8 segundos, cinema em casa. Eu não gosto do ano de 1984, e quem viu o vídeo sobre clichês em Analog Horror sabe bem porque eu odeio esse ano. Embora esse caso não seja conhecido ao redor do Brasil, eu acho que ele precisa ser conhecido. Nos anos 80, em Fortaleza, a cidade vinha sendo atormentada por algo que até então não se sabia se era um espírito, se era um bicho, ou se era uma pessoa. Afinal, ninguém nunca tinha conseguido capturar ou sequer identificar quem quer estivesse tocando o terror na cidade. E eu não tô exagerando quando as pessoas achavam que era algum monstro ou algum espírito. A então entidade
comunidade atacava pessoas durante a noite nas ruas ou invadia casas. E geralmente, com auxílio de uma lâmina, cortava uma linha na região das nádegas das vítimas. E então ficaria conhecido como o corta-bundas. Mas a imprensa jornalística que vocês vão descobrir mais tarde no vídeo era bem conservadora. Então eles optaram por chamar de corta-nádegas. Chegou num ponto que os casos estavam ficando tão frequentes e os relatos estavam ficando cada vez mais assustadores que isso já começou a virar uma lenda urbana. E o que fazia as pessoas ficarem mais confusas era que quem fazia isso não se tratava de um assassino ou de um assaltante. A intenção da pessoa era só riscar a bunda de quem tivesse vacilando ou não tivesse. Estima-se que mais de 70 mulheres e crianças foram vítimas. E como eu disse, o que deixava todo mundo confuso era que ele não roubava ou matava, ele só parecia ser um maníaco tarado. E o sujeito dava trabalho, porque nem a polícia tava conseguindo fazer nada. O bairro que aconteceu a maioria dos ataques foi no José Walter, que inclusive também já foi conhecido como o bairro dos Cornos. E esse caso foi tão icônico que ele é falado até hoje. Teve história em quadrinho, teve documentário, teve livro. Mas afinal de contas, essa história era real? Sim, ela era real. Só que essa história ela é tão complicada que não vai caber tudo nesse vídeo. Então eu vou fazer um resumo do resumo de tudo que eu consegui achar de informação. E claro, se vocês tiverem interesse no caso, eu indico vocês procurar por conta própria, porque o caso é bem interessante. Mas ele também é bem misterioso. Ainda nos anos 80, alguns homens foram presos por suspeita de serem um corta-bunda. Entre eles tinha um cara que era conhecido pelo apelido de McDonald, mas ele foi solto um tempo depois porque, mesmo preso, os casos continuaram acontecendo. E depois um outro cara conhecido como Topo Gigio também foi preso. Mas ele também foi solto porque não era ele, afinal os ataques ainda continuavam acontecendo. Foi só em 1987 que, através de um retrato falado e do testemunho de uma vítima, que o corta-bundas foi finalmente identificado. Só que não. O seu nome era Francisco Evandro Oliveira da Silva, que na época tinha 26 anos de idade. Ele foi preso enquanto andava de bicicleta próximo a um hospital e ele foi reconhecido por Berenice Borges, uma das vítimas. Depois que foi preso, ele foi levado até a delegacia, onde confessou ter agredido pelo menos umas 5 mulheres, e ele admitiu isso sem nenhuma resistência. Segundo alguns relatos, ele parecia ter algum transtorno mental, e a população do lado de fora, quando soube que ele foi pego, começaram a exigir linchamento em frente à delegacia, onde ele estava. O que fez com que ele tivesse que ser transferido para outra delegacia para evitar dele apanhar antes do julgamento. Segundo o Evandro, ele sentia prazer em invadir as casas e fazer os cortes. Mas como eu disse, a história é complicada, e é aqui que ela fica complexa. É que durante o depoimento do Evandro, ele disse que só se motivou a começar a fazer o que fazia depois que viu a repercussão da prisão do McDonald e do Topo Gigio, os dois suspeitos que eu acabei de falar. E aí, depois disso, ele decidiu imitar os passos do que seria o corta-bundas. E enquanto tudo isso tava rolando, o Topo Gigio fugiu do Ceará e foi pra Brasília, segundo algumas testemunhas. E desde então, ele nunca mais foi visto. O único suspeito que tinha feito uma confissão era o Evandro. E depois de ter sido preso, ele foi morto na cadeia por um companheiro de cela que era conhecido como Fonfon. E claro, os casos pararam por volta de 1987. Não se sabe ao certo quem começou isso. Não se sabe porque o Topo Gigio fugiu, ou porque alguém invadiria as casas pra fazer isso, ou se era mais de uma pessoa que tava agindo, ou se a confissão do Evandro era verdade, ele só realmente começou a fazer porque tava vendo a repercussão da história. E mesmo se for verdade, quem era essa pessoa? O que significa que o corta-bundas da época pode até estar vivo hoje em dia, já que ele nunca foi identificado. E isso faz o caso permanecer um mistério até os dias de hoje. Como eu disse, o caso ele é bem denso, cheio de acontecimentos. Teve coisa que eu só não falei pro vídeo não ficar muito longo, mas sério, esse caso ele é bem conhecido no Ceará, e o meu medo era algo assim voltar a acontecer hoje em dia, mas eu acho difícil. E falando sério agora, eu não consigo parar de pensar na droga daquela minhoca lá do balão mágico. Tipo, o que era pra ser aquilo, meu Deus do céu? Aquela minhoca tá que nem fimose, não sai da minha cabeça. E falando em minhoca, vocês sabiam que tinha uma lenda nos anos 80 de que os hambúrguer do Big Mac era feito de carne de minhoca? Tipo, gente, carne de minhoca. Todo mundo sabe que aqueles hambúrguer é feito de papelão. Agora você vai comer essa porra desse lanche, tá? Chega! Dá fora daí. Agora é a nossa vez. O que vai fazer? Trepar com ele. Mas não pode. Ele é um empregado. Essa classe média é uma bosta mesmo. Fizeram a cabeça dela. Passou 20 anos pensando que era de primeira classe e agora está aí. Mais cagada que pau de galinheiro. Deixa de ser besta. Um bom caralho não tem classe social. Ou funciona ou não funciona. Tá bem, não tá mais aqui quem falou. A buceta é
esse é aquele momento do vídeo que eu vou falar de um tema mais sensível, então eu vou cessar um pouco as minhas piadas e comentários objetivamente maldosos, porque esse tema é sério, tão sério quanto o pânico satânico. E na verdade vocês vão ver que esses dois temas meio que se combinam. Enquanto o pânico satânico e a crise moral via problemas em disco ao contrário da Xuxa e mensagem subliminar nos filmes da Disney, eles ignoravam problemas reais. Nos anos 80, tinha uma lenda que não assustava só as crianças, mas também assustava os adultos. Segundo a lenda, se você entrasse no cinema e não checasse direito o seu assento e já chegasse sentando, você corria o risco de sentar em uma seringa infectada com o vírus HIV e ter AIDS. Que pra quem não sabe, AIDS é o estágio mais avançado da infecção pelo HIV. E segundo a lenda, você não corria esse risco só no cinema, mas tinha gente que tinha medo de andar na rua e, sei lá, alguém aparecer e infectar elas de propósito com alguma seringa. Mas que essas pessoas achavam que iam fazer isso? Bem, as pessoas achavam que eram pessoas da comunidade que também estavam sendo muito afetadas pela doença, os LGBT. Uma vez que a doença foi inicialmente associada aos homens gays, isso gerou muitos medos infundados, como o pânico de ser infectado por uma seringa em locais públicos, inclusive no cinema. Isso criou uma narrativa de que pessoas LGBT eram culpadas pela propagação do vírus. E esse preconceito foi fortemente reforçado pela mídia e pela sociedade, que associavam o HIV a um castigo moral, marginalizando ainda mais a população gay e atrasando políticas públicas eficazes para combater a epidemia. Não à toa, o vírus ele chegou a ser chamado em alguns jornais de câncer gay pela mídia. E obviamente não era só a população LGBT que podia contrair o vírus, mas rolava muita desinformação na época e isso era o que ficava aparecendo. E a desinformação foi uma coisa tão séria que tinha gente que sequer sabia como é que funcionava a contaminação. E porque a mídia da época simplesmente tratava a epidemia como se fosse um castigo da natureza e é só não ser gay que você não fica doente. Simples. Ao jogar a culpa em um grupo específico que não podia se defender, isso justificava a falta de ações do governo para combater a epidemia. E para além de desumano, esse pensamento é simplesmente errado, porque não era só a população gay que podia ser vítima. A AIDS levava qualquer um pra cama de hospital. Tanto é que só depois que a doença fez muitas vítimas é que a mídia passou a se importar minimamente e fez propagandas incentivando a prevenção. Mas o estrago já estava feito, muita gente já tinha morrido. Claro, isso sem contar o preconceito e as lendas, tipo a lenda da seringa que eu acabei de falar. Inclusive aquela propaganda que assustava as crianças do hospital, ela só veio a surgir em 1987, 6 anos depois que a epidemia começou. Sendo uma das mais graves doenças do nosso século, a AIDS. A AIDS ainda não tem cura. A AIDS ataca homens, mulheres e crianças. E a única coisa que você pode fazer para não ter AIDS é tomar cuidado, reduzindo parceiros, usando camisa de Vênus, a camisinha, usando somente agulhas e seringas esterilizadas ou descartáveis. Cuide-se. A AIDS leva qualquer um pra cama. AIDS, você precisa saber... E pra finalizar o vídeo, vamos voltar pra um tema mais leve. Olha lá, você sabe como é que português imita viado? Não. Ele dá o... Tá, eu dei uma trapaceada nesse tema. É que a lenda da perna cabeluda começou nos anos 70, mas a criançada dos anos 80 e 90 ainda tinham medo, meio que isso se encaixa no tema. Isso se deve ao fato de que antes dos anos 80, não era normal ter uma televisão em casa, e as informações elas demoravam bem mais pra chegar. Então não existia o termo modinha, porque se algo era moda, isso era moda pelas próximas décadas. Por isso não tem como eu fazer um vídeo de as modinhas do terror dos anos 70. Porque se era moda, ia ser moda por um tempão, diferente de hoje em dia, que um meme surge e perde a graça com uma semana. Igual os Labubu, os Bob Good. E eu demorei tanto pra fazer esse vídeo que agora surgiu os morangos do amor. E eu ainda não comi. E os sorvete de pistache. Tá, mas vamos falar da perna cabeluda? A história da perna começou em meados de 1975, quando um cara chamado Raimundo Carreiro publicou no Diário de Pernambuco o texto que ia popularizar a história. Ou seja, a perna cabeluda veio de Recife. Segundo o que tinha no jornal, era uma perna decepada, cheia de cabelo, mais cabelo do que os peitos do Tony Ramos, e que aparecia nas casas das pessoas e nas ruas da cidade. E saía chutando o povo e dando rasteira. E isso tava fazendo a população entrar em pânico. Mas durante uma perseguição policial, a perna acabou fugindo pros matagal e nunca mais foi vista. Ou seja, passou a perna nos policiais. Ou melhor, não passou. Só que esse texto do jornal, ele não era uma notícia de verdade. Ele era só uma história de ficção, que tem até um tom meio de ironia e humorístico. Só que teve gente que acreditou, né? E pior ainda, em 1975, um ano antes da publicação do jornal, surgiu um relato de alguém de Recife que teria visto uma perna boiando numa lagoa. Só que essa perna sumiu. E ao
algumas pessoas acreditam que a origem da história poderia ter sido a partir desse relato. E claro, desde 1976 a lenda se espalhou no Nordeste e ganhou várias versões. No meu caso, a versão que eu conhecia na minha região era de que ela voava, que ela aparecia em guarda-roupa e às vezes ela cortava as pessoas com a unha do dedão que era afiada. Ou seja, a versão que eu conheci da perna cabeluda provavelmente era mais apelona. Bem, eu acho que tem umas coisas dos anos 80 que eu ainda não superei, mesmo tendo nascido nos anos 2000. Achei! Finalmente, bota aí pra tocar. Ah, puta merda. É isso, eu espero que tenham gostado do vídeo. Com certeza eu devo ter esquecido de alguma lenda ou não deu tempo falar. Então você pode comentar aí nos comentários. Quem sabe eu falei delas outro dia. Se você gostou do vídeo e quer me ajudar a continuar postando vídeos, vire membro. Porque na sociedade que a gente vive, não dá pra comprar alimento com amor. Eu tentei ir na mercearia e falei assim: oi, eu quero levar essa coca de 2 litros, eu vou pagar em amor. O cara não aceitou e ainda me chamou de prostituta. É mole? Então se você quiser me ajudar a comprar uma coquinha, eu agradeço. Ah, e clica nesse vídeo que tá aparecendo aí na tela. É o vídeo sobre a história dos quadros das crianças que choram, que também era outra lenda dos anos 80. E se você gostou desse vídeo e quer prolongar a experiência, considere esse vídeo como uma DLC. E um agradecimento especial a Luciana França e Delícias da Léo. É isso e tchau!